Bom, a gente já vinha falando no vídeo anterior que nós temos um problema de relação com o todo. E esse é um problema gravíssimo que todos temos, e ele se inicia numa questão muito delicada, que é que a gente foi criado com a ideia de que se a gente não resolver os problemas por nós mesmos, a gente não presta. Este é uma ideia completamente equivocada. Nós viemos para o mundo com uma estrutura espiritual que está ao nosso lado e com possibilidade, talvez a necessidade de criar conexões com o mundo superior. Tem gente que usa o termo verticalização para isso, tem gente que usa contato com a fonte divina, tem gente que usa quer falar com Deus, tem gente que usa que é o Cristo, mas qualquer um deles chega na verdade na mesma coisa, que é a sua a sua conexão com algo maior, que não está aqui nesse mundo, que está além desse mundo. Então, isso é muito expressivo porque muita gente que eu vejo tem uma separação do todo. A separação do todo te leva, é uma coisa produzida por essa ideia de que eu tenho que dar conta de tudo sozinho, e nos leva a um problema, porque se eu estou separado, eu não tenho nenhum apoio. Se eu não tenho nenhum apoio, eu estou à mercê dos acontecimentos. E isso dá uma insegurança brutal e um clima de ansiedade e angústia imensos. Tem gente que até consegue conviver com isso, mas para a maioria das pessoas, isso é o caminho de uma vida do medo, de uma vida da dificuldade, de uma vida do desmontar. E o pior, gente, é o seguinte: a estrutura espiritual positiva que existe, que está com a gente, ela tem dois papéis. Um deles é nos treinar. Porque se existe algum objetivo da gente estar nesse mundo, é para a gente conseguir se organizar e ser sustentável do ponto de vista dos sentimentos e das emoções e das energias. Então, essa estrutura tem que dar condições para a gente avançar nesse processo de crescimento espiritual, que é isso, ganhar sustentação emocional, espiritual e energética. O outro papel deles é não interferir nas nossas decisões. Então, se você não pedir para o seu anjo, para a sua estrutura espiritual, eles estarão de mãos amarradas. Verão você se esfolando, chorarão e não poderão ajudar. Enquanto isso, as entidades negativas não têm nenhum problema de te assolar, não tem nenhum problema de te atacar. E elas o farão porque essas entidades vivem do quê? Vivem de energia negativa, de raiva, de medo, de taras sexuais, vivem de drogas, vivem de tudo que é esse mundo que é mais perverso. Eles gostam disso, eles se nutrem disso. Então, essas entidades estarão te atacando. Não tenho dúvidas. Já fui atacado muitas vezes por entidades, e eu vou narrar um episódio que foi assim: eu fiz a mesa, estava fazendo mesa para uma amiga minha que me pediu para dar um acolhimento para o neto dela que estava numa situação difícil. Fiz a mesa, tirei 8 entidades. No mesmo segundo, eu comecei a ter uma terrível dor de estômago. E o meu computador, que estava ligado do meu lado, começou a piscar que era um doido. E eu não conseguia nem desligar o computador. Aí veio uma mensagem, né? Eu me desesperei, pedi ajuda, veio uma mensagem. Fale em nome do nosso Pai. E veio uma explicação junto. Tudo isso num segundo. A explicação era: todos são filhos do Pai. Ninguém, nenhuma entidade, por pior que seja, pode ir contra essa realidade. Eu falei em nome do nosso Pai, meu estômago parou de doer e o computador voltou a trabalhar normalmente. Então, existem entidades que estão contra a gente.
E se a gente não pedir a intervenção das entidades positivas, a gente vai ficar à mercê das entidades negativas. Elas atuam sempre contra qualquer um? Não, mas elas atuam contra muita gente. Tanto é que a gente vê um monte de gente nessa situação. Elas têm mais facilidade de atuar quando a gente está numa situação de desânimo, de negatividade emocional, sem dúvida. Elas têm mais facilidade e elas querem atuar mais porque elas vão beber mais dessa negatividade que está em você. As entidades podem realizar atividades sem que você de algum jeito deixe? Acho que não. Embora tenha entidades fortes, tudo, mas geralmente quem dá o caminho para as entidades atuarem somos nós. Entidades atuarem, gente, é o seguinte, não é só te botarem uma casca de banana para você escorregar, embora isso também seja. Eu já experimentei carro, por exemplo. Uma vez um estrado de carro, de caminhão, cobriu o para-brisa inteiro na Bandeirantes a 120 por hora. E eu fui abrir a janela para tentar olhar, tirando a cabeça pela janela, aí eu pedi para o anjo e o estrado foi embora. Então, existe isso. Só que não é só isso. Ele também atua de maneira furtiva. Ele vai até você, instala uma palavra com duplo sentido na boca do seu companheiro. Ele vai lá e te dá uma noção de alguma coisa que você leu pode trazer um perigo muito grande para você. Ele faz outras atividades. Ele faz alguém te ligar e dizer alguma coisa que vai te derrubar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aonde começa o processo todo? O processo de reversão disso. Começa na gente mesmo. E por que começa na gente? Porque a gente é um somatório de experiências, de grandes dificuldades, por toda uma trajetória espiritual. A gente não lembra daquilo do ponto de vista consciente, mas a gente lembra inconscientemente. Então, se lá 1000 anos atrás você sofreu uma grande desilusão com uma pessoa, e você logo depois, é delicado, porque se você morreu logo depois é mais marcante ainda, porque você não teve tempo de elaborar na mente esse processo que aconteceu. Isso é guardado como uma memória. E essa memória, mediante certos gatilhos da nossa vida cotidiana, ela é disparada e ela te traz uma coisa que você nem entende por quê. Tem gente que é super triste e não tem uma vida compatível com a tristeza que ela tem na vida. É isso. Tem gente que está permanentemente em estado de ansiedade e a vida não tem correspondência entre a realidade e essa ansiedade que a pessoa traz nela. Então é isso. Só que a nossa caminhada espiritual também é para dissolver esses negócios. Então por isso que a gente faz, que eu faço esse procedimento da mesa de buscar os traumas e tentar significá-los. É para matar aquelas memórias, para que elas não te afetem mais. Mas a gente está aqui para reviver e conseguir qualificar nossa ação frente aos grandes problemas. Então, um processo é esse, é tentar ir trazendo do inconsciente para o consciente, tirando a força e racionalizando aquela situação. Racionalizando porque a gente tem mente. E aí tem uma coisa muito importante, gente. Se vocês forem ver nos centros espíritas, eu acho que por que ele traz o espírito e bota no médium? É porque, na verdade, isso se chama de choque anímico, né? Mas, em parte, aquele espírito
usa ele usa uma parte da mente da pessoa para ter um processo de desmontagem das emoções que ele tinha e que eram emoções como um nó contínuo. Nesse momento, ele descola daquele processo de entumecimento espiritual que ele tinha. Por isso que é feito isso. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que trazer do inconsciente para o consciente, elaborar aquilo e viver e falar assim, pô, errei, não errarei mais. Porque senão a gente fica com aquele inconsciente sempre errei, estou errando, estou errando, estou errando. Outra coisa que a gente tem que lembrar, gente, é que a gente tem muito mais poder do que a gente imagina. A gente tem tanta força espiritual que a gente pode levar uma pessoa a executar uma ação que a gente quer que ela execute só para poder brigar. É muito usual isso. A gente tem essa força e é mais pro lado do mal do que pro lado do bem. Agora a gente tem que mudar isso. Como é que muda isso? Muda isso como uma postura menos orgulhosa quanto à vida. Por isso que todo mundo fala tanto de aceitação. Aceita um pouco as dificuldades que a vida tem e pense em como elaborar isso. Tem gente que vai para a vítima, tem gente que vai para outro ponto falando assim, viu como tudo é contra mim? Eu não preciso viver, eu não devia estar vivo. E aí, na verdade, a pessoa quer comprovar que não devia estar vivo. Então, realmente o processo de reorganização disso, eu fiz esse processo, não completei esse processo ainda não, mas eu fiz em parte ele, e ele envolve você olhar para cada coisa, botando uma frequência de amor em cima daquele processo. Tem várias estratégias de, de tipo autodesenvolvimento que falam assim, olha para uma cadeira e pensa que ama essa cadeira. Por que é isso? Porque você não vai receber uma mensagem de volta dessa cadeira. Se você olhar para o seu marido, para sua filha, para uma pessoa, para um animal menos, mas uma pessoa, você olha para um amor e você já está esperando amor de volta. Mas o que importa é a gente construir a frequência do amor. Então, na hora que você olha para uma cadeira, entrega amor para ela, e não está esperando nada em troca, porque você sabe que ela não vai poder te dar, você está instalando uma frequência de amor no ambiente. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai mudar a qualidade daquela frequência que está girando em torno de você. Menos vai ter entidade negativa tentando vir para você. Menos vão se reproduzir as influências para que os seus pensamentos comecem a ser negativos. Agora, lembra bem que isso envolve não ser orgulhoso, envolve buscar a unidade com a divindade, buscar a unidade das coisas. Reduzir um pouco aquela ideia de que você sempre é um indivíduo e o resto é o resto, isso que está no fundo da ideia de separação do todo. Então, desconstrói um pouco a ideia de que você está separado do mundo. Não. A pessoa que está na minha frente sofrendo está junto comigo. Ela está sofrendo comigo. Então não adianta ela sofrer e eu estar muito bem, porque eu estou sofrendo também. Eu usei estratégias do tipo, peguei aquele livro do Saint-Germain, e aquele livro tem um monte de frases, e ele explica cada uma das frases. Se você falar 2 minutos aquelas frases, o campo em torno de você muda. Né? E aí, na hora que muda, você até esquece. 10 minutos depois, você esquece que você estava triste com medo. Por outro lado, a gente tem uns sentimentos de solidão muito fortes. Mas, na verdade, esses sentimentos de solidão, eles não são só deste mundo.
Então, não vai adiantar a família inteira vir em cima de você, porque a solidão vai continuar existindo. É só no processo de verticalização, de conexão espiritual, que essa solidão vai se aplacar. E aí, como você está espalhando uma energia melhor, as pessoas vão naturalmente vir até você e numa condição melhor. Vai ter gente que vai vir te atacar? Até vai, porque as pessoas, quando elas têm uma energia negativa, elas veem uma energia positiva, ficam doídas por isso e vão tentar destruir a energia positiva. E aí que é o outro teste, né? Se mantém e mantém o padrão. Mas porque você também deve isso para essa pessoa, ela é igual a você. Então não tem que atacar, tem que conseguir reorganizar a relação com ela. Então é isso que é crucial, gente, é fazer esse processo de mudança sua. Ele tem a ver com uma percepção do mundo como um todo, de que a gente tem responsabilidades para com o mundo. Você sentar por 10 minutos e pensar no bem para populações que estão em sofrimento, talvez tenha mais impacto do que ir lá e dar um monte de comida para eles. Porque tem um impacto espiritual. Por outro lado, você sentar na cadeira e falar assim, gente, eu amo o mundo, estou com Deus e aceito que esse é um processo de vida onde eu estou me refinando e eu tenho coisas a conduzir, eu tenho coisas a enfrentar. Essas coisas que eu estou enfrentando devem ter a ver com a minha estrutura espiritual, com o que eu vim no mundo para fazer, com o que eu vim no mundo para refinar as minhas virtudes. Então, este é um processo que tem que ganhar corpo na gente. E se você for velho, não tem problema nenhum. Né? Isso vale muito para uma pessoa que é jovem, porque ela vai construir uma vida que certamente vai ser muito profícua no seu processo, mas assim, o tempo nesse caso não existe. A relação é um piscar de olhos. Eu viro para uma condição positiva num piscar de olhos. É lógico que eu tenho que dissolver um monte de coisa que está na minha supraconsciência e que me barra. Mas se eu for de maneira consequente e poderosa para dizer, olha, eu quero ser positivo, eu vou bagunçar toda essa estrutura. E eu vou conseguir, vai ser turbulento, mas eu vou sair lá na frente com isso. Então é isso que eu queria falar.